Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo SacroCast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e também coloque aqui nos comentários futuros temas para a gente gravar. Nos siga também em nossas redes sociais, o link vai aparecer aqui na descrição e também vai aparecer na tela. Então é isso, Deus abençoe você e seus estudos e até a próxima. Então, pessoal, estamos começando mais um episódio e hoje vamos falar sobre um tema filosófico, um tema importante que é em defesa da alma. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o professor Kalinowski. Professor, se apresente, por favor. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário para quem estiver nos assistindo, né? Eu sou o professor William Kalinowski, eu sou doutor em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, sou professor de filosofia faz uns 6, 7 anos, estudo filosofia já há uns 10 anos, basicamente, é um tempo de pesquisa, de estudo, e ministro aulas, cursos sobre filosofia, antropologia, psicologia, psicologia tomista, sobretudo, inspirada em Santo Tomás e Aristóteles, e estamos aí para ver se conseguimos ajudar a compreender um pouquinho desse tema. E é meu professor também, na pós-graduação em psicologia tomista. É uma honra recebê-lo, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Espero que tenha conseguido já ajudar alguma coisa. Com certeza. Professor, para começar no fundamento, o que exatamente o senhor entende por alma? A gente está falando de uma substância, de uma forma, um princípio vital? Como isso é definido na tradição de Tomás de Aquino? Então, maravilha. O tema da alma, ele é um tema central na antropologia, na compreensão do que é o ser humano, correto? O que é o homem? A gente pode dizer que cientificamente, a nossa inteligência, ela capta de maneira evidente, imediata e sem erro que algo que algo existe, né? Se nós entrarmos num consultório de um médico e nós vermos algo que nós nunca vimos antes na nossa vida, nós perceberemos, sem ninguém nos explicar, sem ninguém nos falar nada, que aquilo que aquilo existe. Então, a nossa inteligência, ela não pergunta se o ente existe. Ela sabe, de maneira evidente, imediata e sem erro, que ele existe. Por que eu estou falando isso? Pela seguinte razão. A primeira pergunta que o intelecto faz não é ansite, ou se existe, mas é quid est. A gente geralmente pergunta, né? Após saber que algo existe, não se existe, mas o que é? Porque a existência é dado de princípio, é um princípio primeiro do conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque as coisas corpóreas são assim. A existência das coisas corpóreas é evidente para nós. A sua essência, não. Então, nós precisamos abstrair para responder e definir para responder essa pergunta. Quid est? Isto aqui é uma substância não corpórea, não vivente, artificial, para transmitir conhecimento com mais de 50 páginas. Tá? Então, a essência da coisa, nós perguntamos o que é. A existência, não. No que tange a existência da alma, já é um pouquinho mais complicado, porque a sua existência não nos é evidente também. A existência da alma e a existência de Deus, embora sejam coisas evidentíssimas em si mesmos, coad nós, para nós não. Então nós precisamos perguntar primeiro se a alma existe, para depois procurar responder o que ela é. Então primeiro vem a pergunta pela existência da alma, depois por sua natureza. A pergunta que você me fez foi mais direcionada para a questão do que é a alma, né? Não se ela existe. Já estou ampliando um pouco a reflexão aqui para a gente saber que a pergunta pela existência dela também tem que ser feita. E esses filósofos clássicos, Tomás, Aristóteles, Platão, mas mais Aristóteles e Tomás, vão dizer isto, que a existência da alma não é evidente
e nós conhecemos a sua existência pelos seus efeitos. E qual que é o primeiro efeito mais manifesto da existência da alma? Qual que é a primeira coisa que o ente vivo faz que o não vivo não faz? De maneira mais manifesta? O movimento interno, certo? Uma pedra, ela tem ser, ela tem uma essência, ela tem forma substancial, mas ela não tem movimento interno. Ela não se move por si mesma, segundo sua natureza, suas operações e suas finalidades. Uma rosa, sim. Você deu o ato de ser para a rosa, ela vai por si mesma crescer, nutrir-se e reproduzir-se por meio de uma sementinha. Sem ninguém fazer isto. Ela vai aumentar o seu tamanho, ela vai se nutrir para isto, e ela vai gerar uma semente para continuar a sua espécie no tempo e no espaço, na existência. De dentro para fora. Então, num primeiro momento, é assim que nós percebemos que há, nos entes vivos, um outro princípio diferente da matéria, ou do corpo, que não é o corpo, que é este princípio interno chamado de alma, Sirré. Então, conhecendo os efeitos da alma, e o primeiro deles é o vivificar, é o mover, nós podemos depois tentar dizer o que é a alma. E a primeira definição é essa. A alma, ela é a forma do corpo. Depois eu posso explicar melhor o que seria essa questão forma do corpo, né? Mas, basicamente, poderíamos dizer isso, né? Que a alma é a forma do corpo por essa razão. Perfeito, professor. Quando eu era um dualista de substância, um cartesiano, eu não fazia distinção entre a alma e a mente. Filosoficamente, qual é a diferença entre esses dois conceitos? Ok. Bom, as suas perguntas, elas são centrais e muito valiosas, né? Bom, a nossa alma, para entender bem a alma, a gente tem que entender dois conceitos que são importantes aqui, que é o conceito de forma e de matéria. Tá? Matéria e forma, na cosmologia ou na teoria da natureza de Aristóteles, tudo que existe no nosso mundo, à nossa volta, desde uma pedra, de um coração, de um homem, de um jacaré, de um elefante, de um celular, de uma lapiseira, é composto de dois princípios. Um que ele chamou de matéria. O que é a matéria? É um princípio indeterminado, potencial, que pode se tornar algo. Por exemplo, para os nossos alunos que estão ouvindo aqui entenderem. Vamos pegar aqui esta caneta. Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa material. Deixa eu pensar aqui. Ó, esse controle de ar-condicionado e essa caneta. Ambos são a matéria plástico. Tá? A mesma matéria. Você concorda comigo, meu caro Lucas, que o plástico dessa caneta poderia ser uma caneta, mas poderia ser também um controle? E vice-versa? Perfeito, professor. A matéria poderia ser outras coisas. Poderia ser uma chave, poderia ser uma caneca, poderia ser muitas coisas. A matéria, segundo Aristóteles, sem essa matéria não haveria esse controle, tá? Precisa ter uma matéria. Só que a matéria por si, ela não faz a coisa ser o que ela é. Ela precisa receber um outro princípio que ele chamou de forma substancial. Pensemos no avião. Antes do avião concreto existir, ele foi uma ideia na mente de Santos Dumont, digamos assim, que foi ele que inventou, tá? Hoje há esse debate, mas digamos que foi ele. O projeto de avião na mente dele, e você tem lá o tecido, o metal, o plástico, a madeira, que era um avião em potência, correto? Não era um avião ainda. Então, veja, a matéria, segundo Aristóteles, ela não é nada sem um outro princípio que ele chamou, junto com Platão, de
forma, que seria essa ideia, que ao se unir à matéria, ao se unir a ela, dá ato de ser para a matéria, especificando essa matéria. Certo? Então, é a forma, a ideia na mente de Santos Dumont, quando ela se une à matéria, as duas coisas juntas. Veja, a substância real, o avião, não é duas substâncias separadas, mas a existência real se dá, de fato, quando as duas estão unidas. Tá? Só que, veja, nos seres vivos, eles também possuem matéria e forma, corpo e forma. Só que no ente vivo, essa forma não é apenas forma, ela é também ânima, princípio interno de movimento, princípio da vida, princípio que determina a coisa, dando a ela um ato de ser. Aristóteles define a alma como o ato primeiro de um corpo físico organizado que tem a vida em potência. Então, digamos assim, o espermatozoide e o óvulo estão em potência ali para se tornarem uma nova vida. Não são ainda. Há algo de potencial ali. É quando a alma, a forma se unir, assim como o avião, o papel, o plástico, o metal, não é o avião ainda, ele está em potência. Quando a forma se une, nós temos o ato primeiro de um corpo físico, no caso do ente vivo, que tem a vida em potência. Tá? Então, isso é a alma de modo geral. Quando a alma se une à matéria, nós temos a existência real, a substância, ela passa a existir. Nesse momento. Tá? A tua pergunta, ela pressupõe muitas coisas. Se a alma é mente, se a mente é alma. Por quê? No momento em que a alma se une ao corpo, nós, diz Aristóteles, devemos ter em mente que existem 3 tipos de alma, que ele chamou de alma vegetativa, alma sensitiva e alma intelectiva. Tá? Como, professor, que nós conhecemos esses 3 graus de alma? Do seguinte modo, observando as operações. Então, se você observar uma planta, você verá que ela opera por 3 operações principais: crescimento, nutrição e reprodução. Só. Se olhar para um animal, você vê que ele tem essas operações, tem as 3, mas ele tem também sensações e ele tem desejo. Ele apetece coisas prazerosas e se afasta de dolorosas. O homem tem tudo isso, mas o homem tem uma vida superior, tem potências superiores, que radicam nessa sua forma substancial, que é a alma espiritual, ou a alma intelectual. Então, respondendo à tua pergunta, a nossa alma, em essência, ela é imaterial, espiritual, assim como a nossa mente. Só que a nossa mente, ela é uma potência da alma. Não é a mesma coisa que a alma, pela seguinte razão: se fosse a mesma coisa, não seria uma potência, seria ato. Já. No instante que a alma se uniu ao corpo, a mente estaria em ato. Então, ela é uma propriedade da alma espiritual e imaterial que existe em nós e que anima o nosso corpo. Tá? Então, estou falando um pouquinho rápido. Se estiver rápido demais, você me avisa, tá? Porque eu posso ampliar se precisar. Tá ótimo, professor. A explicação está perfeitamente didática. Que bom. A gente falou um pouco sobre a alma, sobre a definição de alma, a diferença de mente. Eu percebo muito, professor, uma questão que é Aristóteles, São Tomás, a tradição tomista, se preocupa muito em tratar da imortalidade da alma. Porém, eu percebo que argumentos para a existência da alma meio que fica implícito num raciocínio, numa argumentação. O senhor poderia explicar por que se dá isso e também falar quais são os principais argumentos para a existência da alma? Para a existência ou para a imortalidade? Não entendi esse ponto. Para a existência. Para a existência? É. Tá, ok. Então, vamos lá. De certo modo, o principal argumento, de fato, para demonstrar a existência da alma, eu já disse um pouquinho no início ali, tá? Santo Tomás explica que nós podemos dar uma demonstração de 2 tipos. Uma que ele chamou de demonstração
a priori, ou das causas para o efeito. Então, por exemplo, você está na rua e você vê o João atirando o Pedro do 5º andar. Você vê. E o Pedro morre lá no chão. Ok? Você viu. Se alguém te perguntar, vai ser capaz de demonstrar o porquê, explicar a causa do Pedro ter morrido no chão a partir da causa. Olha, o João derrubou assim, assim, empurrou sem querer ou por querer. Você consegue demonstrar isso da causa para o efeito. Ok? Esse é um tipo de demonstração científica e é o melhor, de certo modo. Por quê? Para Tomás e para Aristóteles, ciência é demonstração pelas causas. Então, eu só tenho ciência quando eu consigo demonstrar as causas, os porquês de uma determinada realidade, de um determinado ente. Quando eu conheço a causa em si mesma, essa minha explicação é muito mais detalhada, é muito mais profunda, é muito mais certa. Digamos assim, olha, eu vi, foi o João que empurrou assim, assim, assim. Mas imagina agora que você está passando na rua e você vê o Pedro caído, morto lá, sangrando, no exato momento ou alguns minutos posteriores. Você vê o efeito, mas você sabe que todo efeito tem uma causa. Os efeitos não acontecem por acaso, como o David Hume diz, olha, apareceu uma bolinha de sinuca, de bilhar aqui, veio por acaso, não brotou, né? Não tem uma causa. Não, você sabe que este efeito tem uma causa, e do efeito você vai investigar que causa que é. Então, a existência da alma e a existência de Deus se conhece, se demonstra assim, dos efeitos dela para a causa, ela como causa. E isso tem a ver também com a imortalidade da alma, que depois eu vou explicar. Tá? Para demonstrar que a nossa alma ela possui algo que parece que não pode morrer, temos que observar as operações da alma, os efeitos dela. Aqui também, para demonstrar que existe uma diferença entre o vivo e o não vivo, o caminho é esse, dos efeitos, dos fatos que eu vejo, das operações que eu observo no ente vivo, eu vou tentar explicar isso. E diz Tomás de Aquino, para os nossos alunos que estão aqui ouvindo essa conversa. Na questão 3 da Suma Teológica, o artigo 1, Santo Tomás pergunta se a alma pode ser corpo. Ou melhor, se Deus pode ser corpo. E lá ele dá um argumento, que nem a nossa alma é corpo. Por quê? Se a alma fosse um corpo, tudo que tem corpo seria vivo, animado. Então, como as coisas, nós vemos que as coisas à nossa volta têm corpo, mas não têm vida, como uma pedra, uma nuvem, um mineral, nós devemos concluir que não é o corpo a causa da vida, mas é um outro princípio diferente do corpo que anima o corpo e faz com que ele seja vivente. Então, os argumentos são nessa linha, dos efeitos para a causa. Tá? Perfeito, professor. Agora eu vou causar um pouco de inveja em quem está nos escutando. Eu tive o privilégio de ser aluno do professor e eu acho que foi uma das aulas na minha vida, professor, que eu mais anotei. Que coisa E boa. o senhor falou um pouco sobre a questão, sobre um argumento para a existência da alma, que eu consegui separar em premissas. Aí a gente poderia trabalhar em cima desse argumento? Claro, claro, vamos Vamos lá. lá. Premissa 1. Conhecemos os universais. Premissa 2. Universais não são materiais. Premissa 3. Uma faculdade material só pode conhecer o material. Conclusão. Logo, o intelecto não é material. O senhor acha que o Boa. argumento está bem estruturado, professor? Tá bem, sim. Eu só acrescentaria que uma faculdade material só pode conhecer o material e o particular. Perfeito. O temporal, o espacial. Né? Tá. Os nossos alunos que estão aqui ouvindo, depois eles podem pesquisar um vídeo aí na internet, no YouTube, do padre Miguel Carreira. Ele está debatendo com um cientista. Na verdade, não debatendo, eles estão num programa de televisão na Espanha
e o apresentador pergunta para ele, os dois são velhinhos, assim, mais de 80, e esse padre Miguel Carreira, ele é um astrofísico sacerdote. Uhum. E aí o apresentador pergunta assim, Padre Carreira, como o senhor está se preparando para a proximidade da morte? Aí o padre explica, com muita tranquilidade, porque eu sei que não é o final. Aí ele explica justamente isso, que nós podemos constatar de maneira científica, real, tá? Não é aqui superstição, não é fé, não é, achismo ou opinião. Existem atividades em nós, como a conceituação de ideias universais, né? Proposições universais e necessárias, que nós constatamos. Existe o ser e não há o nada, por exemplo. Nunca houve um nada absoluto. Outra proposição necessária, verdadeira, eterna, imutável, atemporal, sem peso, sem massa, sem medida, sem extensão, tudo diferente do que eu vejo numa coisa material. Tudo diferente do que eu vejo no meu cérebro. O meu cérebro, se eu for estudar ele anatomicamente, neurologicamente, eu vou ver tudo isso, eu vou ver tudo o que é da matéria, medida, peso, extensão, mutabilidade, mas não vou ver nada que uma ideia possui, que é universalidade, imutabilidade, necessidade, imaterialidade. Tá? São características de um conceito universal. Quem quer aprofundar melhor esse tema, eu sugiro ler essa obra aqui, ó. Perfeito, fala aí. É uma obra, no início, a primeira parte, ele explica muito bem essa ideia, ele defende essas propriedades ou características de um conceito universal. Tá? Imaterialidade, universalidade, universalidade, atemporalidade, necessidade e a quinta característica eu esqueci. Isso é o particular, professor? Oi? Isso é o particular que... Não, isso é o universal. Tá. O conceito universal, ele é assim, tá? Então, quando eu defino, por exemplo, a maçã como uma substância corpórea, vivente, vegetal, fruta, cítrica, que nasce da maçanheira, digamos assim, isso é universal, isto é comum, isso se predica a toda e qualquer maçã, a todo e qualquer momento. Se eu te pedir assim, Lucas, imagina agora todas as maçãs que você já viu na tua vida. Tu vai conseguir? Não. Tu vai conseguir criar, fechar os olhos e imaginar, e aqui eu peço para os nossos ouvintes fazerem esse exercício, eles vão conseguir imaginar uma imagem mais ou menos comum, assim, de maçã, que é fruto da experiência deles, resultado do acúmulo de contatos com maçãs que a cogitativa deles preparou, certo? A gente pode chamar isso de fantasma superior. Mas se eu perguntar para eles, para ti, Lucas, a gente pode predicar, atribuir essa tua imagem, a tua, a minha e a de todos, igualzinha? O que tu acha? A mesma imagem igualzinha? Eu acho que não. Você... Não. Não tem como. Por quê? A minha pode ser mais vermelha, a tua pode ser mais bordô, pode ser a de alguém que, sei lá, alguém atirou uma maçã na cabeça e traumatizou, pode ser essa ênfase sensível desse trauma. Ok, esse é o fim do conhecimento sensível. Termina aí. Se fosse só isto, David Hume estava certo. O conhecimento seria isto. E, portanto, não teria nunca ciência. Porque esse conhecimento é sempre do particular, resultado da experiência de cada um. Mas quando eu percebo que, apesar da minha imagem de maçã, apesar da tua imagem de maçã, eu conheço algo que é universal, atemporal, comum a toda e qualquer maçã, eu saio deste âmbito da experiência sensível, subjetiva, e eu entro no âmbito do inteligível que Platão tinha mostrado já.
eu entro no âmbito das ideias. A diferença de Platão e Aristóteles é que, para Platão, nós nascemos com as ideias. Para Aristóteles, não. Eu abstraio dessa imagem sensível, deixo de lado o que é particular nela e pego o que é universal e depois eu vou conceituar isso. Particular seria coisas assim acidentais, professor? Podemos dizer que sim, mas o particular, definindo tecnicamente, é aquilo que não se predica de muitos, ou que é de um só. Tá? Tipo, ter uma, duas folhas no galho de uma maçã. Pode ser. Os acidentes, eles também são particulares. Para entender bem o que é universal, ou melhor, para entender o que é particular, eu tenho que entender o que é universal. Certo. Universal é uma coisa que eu predico, eu aplico, eu digo de muitos. Então, por exemplo, humanidade. É uma coisa que se predica de muitos indivíduos da espécie humana. Animalidade. É uma coisa que se predica e se diz de muitos que são diferentes em espécie. Então, eu tenho a espécie da vaca, do homem, do jacaré, mas todos têm em comum, eu posso predicar de todos esse gênero chamado animal. Vivente, por exemplo, é um gênero que eu predico de duas espécies, vegetais e animais, mas predico não só de um, predico de muitos, né? Então, isso é uma coisa universal. O ponto principal é o seguinte: nós conhecemos só o particular, o aqui e o agora. Este aqui, no aqui e no agora. A ideia de livro não está, eu não posso tocar, abraçar, beijar ela. Eu só conheço o particular. A minha mente abstrai o universal. E na minha mente a coisa existe em universal, destituído das suas condições materiais, como ela se encontra aqui. A ideia de livro, ela não tem o peso que tem esse livro aqui, não tem o cheiro, não tem o som, ela não tem... Se eu pensar, por exemplo, um conceito livro, eu não fico mais gordo nem mais magro, mas se eu botar aqui na minha cabeça e subir na balança, eu vou ficar. Então, note, há uma disparidade entre a substância concreta, material, e a ideia. Então, não há como explicar a causa do imaterial pelo material. Esse é o ponto. Então, esses autores, desde Platão, vão dizer que, olha, em nós existe ao menos alguma coisa que é diferente do corpo, que é diferente da matéria. Por quê? Eu consigo perceber que eu realizo atividades que não são materiais, corpóreas, são inteligíveis, são intelectuais, são imateriais. Como o semelhante causa o semelhante, e não o contrário, uma coisa material causa o material, o particular. Uma coisa imaterial causa o imaterial. Neste sentido, para explicar a possibilidade de pensar conceitos com essas características, tem que haver em mim algo que seja parente, tenha um parentesco com a ideia, algo que seja imaterial, espiritual, fora do espaço do tempo, imutável, assim como a ideia que é pensada. E assim se chegou à hipótese, né, a demonstração pelos efeitos que há um princípio em nós que não é o corpo, que não é o cérebro, que é a base, a fonte aonde acontece essas operações espirituais e materiais, que eles chamaram de alma intelectiva, tá? Alma racional. Isso já responde à minha próxima pergunta, que era relacionada ao materialismo, né? Qual a problemática da posição materialista? Mas tem um outro ponto aqui, com relação ao materialismo, que eu quero ressaltar para os nossos ouvintes. Esse argumento, sim, do estatuto ontológico de nossa consciência é uma aporia, que a neurociência atual não consegue responder, materialista não vai conseguir responder nunca, como explicar a existência de atividades imateriais com essas características que existem em nós, apelando somente para o cérebro. Não tem como explicar. É uma aporia, não tem resposta. Ok. Mas, contra o materialismo, tem um outro argumento que eu gosto, que é o seguinte.
Eu explicava antes que tudo que existe no mundo corpóreo é composto de matéria e de forma, correto? E que a forma não é a coisa. Desculpe. A matéria sozinha, ela pode se tornar um controle. Ela pode se tornar uma caneta. O plástico, o metal, o tecido, a madeira podem se tornar um avião, mas não são um avião enquanto a forma não se unir a essa matéria. O que isso quer dizer? Quer dizer que o local mais importante, mais necessário para que exista de fato algo, ou a parte mais importante deste composto de matéria e forma, não é a matéria. Imaginemos que só houvesse matéria e não existisse forma. Não existiria nada. Porque é a forma que faz as coisas existirem. E a forma, antes de existir, ela tem que pré-existir no intelecto. Assim como a forma de avião, antes de existir o avião, existiu no intelecto de alguém, a forma de um coração também, a forma de um homem também, a forma de um jacaré também. Então, quem entender bem este argumento, entender que a matéria em si ela não tem, de fato, existência real, ela é, na linguagem tomista, um ente de razão, não é um ente real, quem entender bem isto, na hora deixa de ser materialista. Porque entende que a matéria, por si só, ela não explica a existência de nada. Perfeito, professor. O senhor falou sobre a questão da neurociência. Como é que o senhor encara essa questão de que eles dizem que não existe espaço para a alma e que os avanços enfraquecem a visão clássica? Bom, como que eu vejo, tá? Eu até posso aceitar essa hipótese como uma possibilidade em algum momento, correto? Só que eu preciso que eles me demonstrem, portanto, as causas dessas operações que eu acabei de demonstrar anteriormente. Também me demonstrem a causa da vida. Porque aqui o conceito de alma para Aristóteles, para Platão, para Santo Tomás, não se limita somente à alma humana. É importante dizer isso, tá? A alma se refere ao princípio da vida de todo e qualquer ser vivo. Não somente da vida humana. Então, uma coisa é explicar a vida de todo e qualquer ser vivo, desde os vegetais ao homem, apelando para a neurociência. Se eles conseguirem fazer isto, aí eu dou o braço a torcer. Eu acho, não tenho certeza que não vão conseguir fazer. Porque o corpo não é, a matéria inorgânica não é a causa da vida. Isso é uma questão central na biologia até hoje, que não tem resposta. Bom, quando a gente fala da alma humana e das operações imateriais da alma humana, aí complica pior a coisa ainda. Aí o buraco para eles explicarem é pior ainda. Então, na verdade, a minha postura é, para quem quer aprender, ensinar o correto, e se vier algum tipo de crítica, de acusação de que está ultrapassado, eu gostaria de encontrar. Então, se está ultrapassado, eu quero que essas pessoas me expliquem, portanto, como eu posso explicar a consciência, a escolha, a volição, a razão, o autocontrole, como explicar tudo isto, que são operações propriamente humanas, e que carregam certa espiritualidade e materialidade nos seus atos. Se eles conseguirem demonstrar, explicar, aí eu vou dar o braço a torcer, mas até lá, o ônus da refutação está com eles, não com Aristóteles e com Santo Tomás. Perfeito, professor. Professor, outra questão a experiência subjetiva, o sentir, é frequentemente usado como argumento contra o materialismo. Isso pode ser considerado uma evidência da alma? O sentir, as sensações, você diz? Sim. Bom, da alma humana, racional, espiritual, não, tá? Porque a atividade da alma humana é superior ainda às sensações, né? No nosso experimento de imaginar a maçã, a gente já viu a diferença. Uma coisa é tocar, sentir
e criar uma imagem sensorial, temporal da maçã. Outra coisa é você chegar à ideia dela. Chegar à ideia é sair das sensações, é sair do tempo e do espaço, sair do agora e chegar ao eterno, ao imutável, de certo modo. Então, para explicar a atividade da alma humana, as sensações não são suficientes. Somente elas não, tá? Mas, para manifestar uma diferença que há entre o vivente e o não vivente, aí sim, já é uma manifestação, já é um modo de ser, de operar, de agir, que uma pedra não tem, que os minerais não têm, que um átomo, que uma partícula subatômica não tem também. Tá? Então, aí sim é bastante útil este argumento dentro desta defesa da existência da alma, digamos assim. Uma das coisas que me fez também abandonar o cartesianismo foi o problema de explicar como duas substâncias separadas interagem entre si. E eu vejo que o lemorfismo de São Tomás soluciona esse problema. Mas, se o ser humano é composto de alma e corpo, matéria e forma, como explicar a unidade da pessoa, professor? Ok, maravilha. De fato, tá? Em Descartes, no Espiritismo, em outras doutrinas, em Platão também, nós temos esse dualismo muito acentuado, né? Porque a grande questão aqui que a gente quer responder, o que é, em verdade, o Lucas? Tá? É claro que você, para chegar e dizer o que é o Lucas, você precisa predicar dele algo essencial, que torna ele parte de uma espécie e de um gênero, né? De coisas. Mas a gente quer conhecer o Lucas. De qual espécie ele faz parte? O que ele é? Qual a natureza dele? Em Platão, este é um problema que levanta Santo Tomás. Por quê? O princípio de individuação da forma, da natureza das coisas, é a matéria concreta e individual. Então, esses livros aqui, todos eles têm a mesma forma substancial. Mas o que os individua é a matéria concreta individual, o que a gente chama de matéria assinalada, matéria concreta, matéria individual. Para Platão, a matéria não entrava na definição de nada, só a forma. A matéria era como, de fato, uma coisa que mais atrapalhava do que ajudava. E, em última instância, se a gente for aceitar totalmente a teoria platônica, nós nem sabemos se existe a matéria, porque nós só conhecemos as formas. Só que se não existe a matéria, não há o indivíduo. Só há a forma de homem, mas não há o indivíduo Sócrates. Como distinguir a forma universal de homem de Sócrates, se não há matéria? Então, para a gente saber que existem os indivíduos e não somente a forma de homem, a ideia de homem, é preciso que haja, de algum modo, uma relação entre a matéria e a forma, que elas se relacionem em alguma medida, né? Senão, não há como saber se a ideia de homem animal racional é só ela que existe, ou há o Lucas aonde se aplica essa ideia e se individualiza ela. Então, Aristóteles percebeu que Platão acerta ao falar que o aspecto específico das coisas, como eu já disse aqui várias vezes, é a forma. Mas essa forma, ela está unida à matéria e, junto com a matéria, forma o que ele chamou de sínolo, ou composto. Nota bem uma coisa aqui. A forma de avião na mente de Santos Dumont já era um avião real? Te pergunto. Não era. Mas a matéria sozinha já era um avião real? Não. É na composição das duas coisas que vai se dar a substância. E isso percebeu Aristóteles. Então, a ideia de avião, ela é universal para todos. Mas essa ideia é individualizada nesse avião da Latam por essa matéria concreta que ela tem
nesse momento aqui. Apliquemos esse raciocínio ao homem. A mesma coisa. A forma substancial é a mesma, animal racional. Só que essa forma, enquanto uma ideia na mente de Deus, não era o homem, não é o William ainda. É quando ela se unir à matéria que está em potência, digamos, no espermatozoide, no óvulo ali, ela vai sobre essa matéria, se une a ela, atualiza ela. Naquele momento ali existe a alma do William e o corpo do William. Antes desse momento não existe nem a alma realmente, nem o corpo do William. São outras coisas. Então, a existência real da pessoa, substância individual, de natureza racional, vai se dar nesse momento de composição, de união entre alma e corpo. Assim como a existência do avião da Latam se deu quando a ideia saiu da mente do engenheiro e se uniu à matéria, naquele instante. Antes, não existia o avião, nem a forma, nem o corpo dele, só como uma potência, uma possibilidade ou um ente de razão. Entendi. Professor, acho que seria interessante salientar também, eu creio que o senhor tenha dito numa das aulas que a alma, toda alma gerada, criada, é criada por Deus, né? É diretamente por Deus. Tem o fator A do alma pai, humana. mas a alma humana é criada por Deus, não é? Isso mesmo. A alma humana, por ser imaterial, por ser uma forma substancial imaterial, ela é criada diretamente por Deus, do nada. De fato, não vem do pai nem da mãe, não é transmitida a partir de outro, por intermédio de um anjo, nada disso. Ela é criada diretamente por Deus e ela é a alma do Lucas. A tua alma nunca mais vai existir um outro Lucas na face da Terra. Tu é o único. Isso eu fico pensando, meditando, poxa vida, Deus é sumamente sábio. Deus é sumamente bom. A vontade de Deus não pode querer nada de mal. Se ele quis que eu existisse, é porque ele viu que eu era bom e ele quis. Então, como eu posso ficar reclamando da minha vida, ou dos meus problemas, ou dos meus defeitos? Eu tenho que constatar que eles podem existir, mas eu tenho que procurar viver segundo esse bem substancial que eu sou, querido e criado por Deus do nada. Esse é um ponto importante. A nossa alma não vem do sêmen, espermatozoide, não vem dali, não é gerada por meio disso. Ela vem diretamente de Deus. O sêmen e o espermatozoide geram uma questão material, professor? Material. Genética vem dali. Tá? Temperamental também. Mas sozinhos eles não são o ser humano ainda. Uhum. É quando a alma se unir a esse princípio potencial material, que é o espermatozoide, o óvulo. Naquele momento, quando a alma se une, ali nós temos o que Aristóteles chama de ato primeiro. Tá? É a união de matéria e forma, ato primeiro, naquele instante, ali naquele momento, ali nasceu William, naquela concepção. Tem um livro que eu indico para os nossos internautas aqui, a gente pode dizer, né, os nossos que estão nos assistindo, que é A Alma do Embrião Humano, do Padre Lodge. Tá? Padre Lodge é uma obra que vale a pena ler, é uma aula de história da alma, digamos assim. Ele trata desde a antiguidade até o mundo contemporâneo, os conceitos, o modo como se vê a alma. Esse mesmo, esse aí, tá? A alma do embrião humano. Acho bom tu mostrar, porque geralmente mostra aí de novo, porque quando eu tô falando não aparece tu. Sim. Eu ia mostrar os livros de indicações no final. Aí no final a gente mostra. Show. A gente pode dizer que a alma é infundida por Deus? Sim, sim. Isso expressão? É isso aí. Entendi. Tá? Mas veja, é importante notar que essa alma não pré-existe ao corpo, tá? Ela é infundida junto com o corpo, no mesmo instante ali. Ela é criada e infundida no mesmo instante. Junto com o corpo. As duas coisas, o William, a alma do William e o corpo do William, você nota bem, o espermatozoide e o óvulo não são o William ainda. O William, o corpinho do William, foi naquele momento ali que a alma se uniu ao corpo. Isso é muito importante, porque da onde se deduz isso? Da seguinte ideia. Nós vimos que as coisas artificiais são assim. Eu posso pensar a ideia de um carro, mas essa ideia, enquanto ela não se unir concretamente à matéria,
Não existe o carro ainda. É só uma ideia. A forma, a alma também, na mente de Deus, enquanto não unida ao corpo físico organizado, não é o will ainda, não existe nessa alma. E aqui, de fato, é um argumento forte para mostrar que o homem não é várias almas e nem vários corpos. Ele é só uma alma feita para um corpo específico. E esse corpo para essa alma em específico. Isso que é o homem. Essa unidade substancial, essa identidade única que nunca mais vai se repetir. Perfeito, professor. Uma outra coisa da tradição clássica é que se afirma que o animal também tem alma, assim como as plantas. Mas qual a diferença entre a alma intelectiva e a sensitiva e vegetativa? Acho que a gente pode falar sobre a imortalidade. E uma outra dúvida, professor, que o senhor pode responder depois, seria possível afirmar que certos animais têm algo parecido com a alma intelectiva, como as baleias, alguns primatas, etc.? Sim, sim. Bom, então, a diferença entre esses três tipos de alma se dá pelas operações mesmo, tá? Um vegetal, ele se reduz somente ao desenvolvimento do seu corpo e à geração do corpo em outro, tá? Então, a semente gera um outro semelhante corporalmente àquela espécie que é sua. Nos animais, há algo mais evoluído, sim, sobretudo nos animais mais evoluídos, porque nós temos os sentidos. Então, os animais, eles conhecem. O animal, ele aprende pelos sentidos externos o som, o cheiro, o gosto, o odor, as espessuras, o liso, o rugoso, o quente, o frio e assim por diante. E isso faz também com que ele possa apetecer coisas para além da sua forma substancial, digamos assim. Uma pedra só apetece os bens próprios dela, o apetite natural do bem da pedra, mas porque ela não conhece outros bens. O animal conhece pelos sentidos, pela potência, sobretudo a potência estimativa no animal, que é um sentido interno, uma espécie de instinto. Por exemplo, a ovelha vê o lobo se aproximando, sem nunca ter visto o lobo na vida dela, e ela julga como perigoso e foge. Ela tem conhecimento, ela apetece coisas como nocivas e como úteis para ela. Um pássaro vê um galho caído no chão, ele nunca viu, recém saiu do ninho, não aprendeu com o papai e com a mamãe. A abelha sai da mamãezinha ali, não sei como é que nasce uma abelha, mas nasceu a abelha, tá? Ela já vai estimar algumas coisas como convenientes para ela e outras como nocivas, sem ninguém ensinar. E ela faz aquilo ali, olha, matematicamente, perfeitamente, tudo no seu lugarzinho. As formigas é muito bonito, quando eu era pequeno me impressionava, né? Poxa, como são... eu sou do interior, né? Eu sou da zona rural. Então, eu via as formigas no chão, pegando lá as suas... Claro, assistia o Pica-Pau e via, né, as formigas lá guardando o alimento para o inverno, e eu pensava, poxa, como elas são inteligentes, né? Elas estão pegando as folhinhas, carregando nas costas, elas vão e vêm para guardar no seu formigueiro. Essa estimativa natural que os animais têm. É o mais próximo da razão que existe neles. Só que veja, não é que eles conhecem a proporção entre os fins e os meios. Eles raciocinam. Não. Esse instinto remete à inteligência de outro, que não é a deles, de Santo Tomás, que é a inteligência de Deus. Deus colocou neles essas tendências, esta ordem, essa organização na operação deles, estritamente inteligível, racional, mas que não é deles, é de Deus, manifestado neles. Tá? Tanto que isso é verdade, por mais evoluído que seja um golfinho, um macaco, uma baleia, nós nunca veremos eles fazendo algo muito distante da espécie deles ou de outras espécies similares. Nunca, 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 nunca. Tu nunca vai ver uma formiga fazendo o que uma abelha faz, ou vice-versa. Por quê?
porque eles não apreendem o fim dos outros. Nós aprendemos. Nós inteligimos o que os outros são e a finalidade universal das outras espécies, e a gente pode tentar imitar. O conceito de arte é isto. A arte é a imitação da natureza. Então eu apreendo as outras naturezas e tento chegar aos fins delas ordenando os meios. Isso é a arte, a técnica. Impondo os meios para chegar a esses fins. Você nunca vai ver uma formiga fazendo o que uma abelha faz, porque ela tem, sim, nela uma certa técnica, uma certa arte, mas somente no que diz respeito àquilo que a inteligência divina impôs nela para ela fazer. Eu acho isso muito bonito, assim, porque, de fato, é profundo lá. Eu achei a resposta do senhor magnífica, eu nunca tinha pensado por esse lado. Realmente, ela não pode fazer algo além da sua natureza, ela não pode copiar, um golfinho não pode copiar uma ação de um macaco, digamos assim, não é? Ele pode fazer coisas extraordinárias, bem interessante. Eu vi um que se desenhar o alfabeto, mas, tipo, ele não consegue fazer coisas que um outro animal faz. Seria essa a questão, né, professor? E também, ele pode ser adestrado para repetir certos comportamentos dentro de uma ordem como um computador, de algum modo. Vai repetir o que você, nos animais mais evoluídos, dentro daquela ordem ali, o que o ser humano adestrou a ele. Mas ele não vai aprender sozinho. E se mudar alguma coisinha ali daquilo que ele está acostumado, ele não percebe essa diferença entre o fim que ele está buscando e preciso mudar agora os meios para chegar lá. Ele vai seguir repetindo aqueles mesmos meios que ele foi condicionado para fazer. Aquele filme famoso do cachorro que vai lá na estação de trem, espera o dono, né? Ele não consegue fazer diferente, porque ele foi condicionado àquilo. Ele tem um sentimento, a palavra correta é sentimento. Ele não tem inteligência, ele tem sentimento. Ele sente, ele se condiciona e ele faz. Nós temos mais que isso. Nós temos inteligência para perceber no âmbito espiritual, não só condicionado materialmente. Né? O senhor falou animais mais evoluídos, então tem uma hierarquia de animais, professor? Tem sim. Por exemplo, uma ostra, por exemplo, é um animal, só que tem só o sentido do tato. Não tem mais nenhum outro sentido, não tem visão, audição, olfato, paladar, tato, muito menos sentido comum, memória, imaginação, estimativa, não tem nada disso. Não tem paixões. Então, há uma hierarquia, sim. Né? O cão, o macaco, o leão, a girafa. Geralmente, os mamíferos, eles são mais evoluídos. Entendi. Tá? Professor, uma dúvida. O senhor colocaria o vírus como alma sensitiva ou alma vegetativa? Olha, eu já me fiz essa pergunta, mas não tenho conclusão ainda. Não tenho a conclusão fechada. Eu estou inclinado a dizer que é alma vegetativa. Uhum. Mas eu também não tenho certeza se é uma alma ali mesmo. Entendi. Aristóteles tinha consciência disso. Ele sabia que as explicações dele abarcam a maioria dos casos. Mas ele sabia que havia exceções. Coisas que estão como que no meio. Assim, de um grau para o outro. Assim, umas coisas que a gente ainda não tem uma clareza muito forte da posição ainda onde elas se encontram. Entendi. É uma questão interessante a se pensar. Professor, se a alma existe, como foi bem demonstrado aqui pelo senhor que a alma existe, quais são as consequências mais importantes disso para a vida humana, como a ética e o sentido da vida? Bom, maravilha, tá? Vou focar aqui na alma humana, tá? Na alma humana que é, digamos, aquilo que nos faz ser o que nós somos, em última instância, né? Um corpo sem alma, ele é um corpo inorgânico, sem vida, né? Tanto que nós vemos que quando nós morremos, o olho está aqui, o coração, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o cérebro, mas não tem o princípio que anima essa vida. Então a alma é o mais importante nesse sentido, porque ela é a causa da vida, do movimento. A nossa alma, essa tua pergunta aqui, ela daria, para ser bem explicada,
precisaria de bastante tempo, mas nós temos na alma duas faculdades, duas potências, que são as mais importantes, que a gente chama de inteligência e de vontade. A nossa inteligência, ela é uma potência que nos permite conhecer o que as coisas são e o bem das coisas também. Então, por exemplo, eu posso conhecer o meu bem. Por exemplo, quem está aqui nos ouvindo, eu vou fazer um experimento que eu faço nos meus cursos com os meus alunos no início. Se eu perguntar para cada um de vocês, por que vocês estão aqui agora nos assistindo? Vocês vão dar várias razões, mas em última instância vai ser porque vocês veem nisso aqui um bem. Aristóteles ensinou que tudo que nós buscamos por causa do bem. O motor de nossa vida, o motor de nossas ações é o bem. Mas por que buscamos o bem? Porque queremos ser felizes. Então a felicidade é o fim último das nossas ações. Só que também nós podemos notar que não é qualquer felicidade que nós buscamos. Por exemplo, eu sou gremista. Para mim, o Grêmio, ele é um bem. Mas quando eu estou assistindo o jogo do Grêmio, eu não estou plenamente satisfeito. Eu quero comer, eu quero descansar, eu quero estudar, eu quero namorar, eu quero passear. Se eu for perceber, os bens que eu vou buscando, por exemplo, aqui esta aula, vocês estão aqui porque vem um bem. Mas, ao mesmo tempo, para estar aqui, vocês abriram mão de muitos outros bens. Como, por exemplo, passear com alguém, dormir, fazer uma outra coisa. Então, esse bem aqui, ele, ao mesmo tempo que é um bem, é um mal. Concorda? Por quê? Para ter, eu tenho que abrir mão de outros. Então, a nossa alma, ela... Se eu fosse perguntar para alguém aqui, nesse momento, meu querido, eu vou te dar uma coisa, um bem, que abarca em si todos os bens que você pode desejar. Tudo, não falta nada. Imortalidade, casamento, sabedoria, saúde, beleza, tudo que se pode desejar está presente neste bem. Não falta nada nele. E, inclusive, o Grêmio está ali, nesse bem. Tá? Tudo que eu posso desejar. Se eu apresentasse para alguém esse bem e contrapôsse ele com o Grêmio, por exemplo, e dissesse, escolhe esse ou esse, qual dos dois você acha que a maioria dos seres humanos escolheria? Ou quase todos? O bem perfeito, não é verdade? Porque seria uma loucura alguém escolher um bem e abrir mão do outro que tem todos os bens, inclusive esse que ele está escolhendo. Então, na verdade, quando nós buscamos os bens particulares, nós estamos buscando, na verdade, o bem universal. Por isso que a gente vai de bem em bem, de bem em bem, de bem em bem, e não para nunca de apetecer. Mas se aparecesse aqui agora, nesse instante, esse bem universal, todo mundo não teria como dizer não para ele. Porque é isso que nós buscamos. Tá? Por que nós podemos desejar a isto? Porque há na nossa alma justamente a inteligência capaz de conhecer esta hierarquia. Os bens particulares são inferiores ao bem universal. Agora nós temos uma outra potência, que é a vontade. Se eu entendi, digamos, Lucas, que eu procuro este bem universal, que só ele pode me fazer plenamente feliz, e que ele não está neste mundo aqui, de duas uma. Ou ele não existe, ou ele tem que estar fora deste mundo. Se ele não existe, nós caímos no absurdo. Por quê? Esta é a nossa finalidade. Nós buscamos a isso desde o momento que nascemos até a hora da morte. Seria a mesma coisa que existir os olhos para ver as cores, mas não existem as cores. Existiu o coração para bombear o sangue, mas não há coração.
existir casas, mas não há ninguém para morar nelas. É absurdo, não é? Conosco também. Nós temos em nós, diz o arcebispo Fulton Sheen, Santo Agostinho diz, né? Me fizestes para vós, inquieto está o meu coração, enquanto não repousar em vós. Pergunto para os nossos amigos aqui, eu utilizei neste argumento alguma verdade de fé? Não. Somente de razão. Esse argumento que eu expliquei para vocês aqui, meus queridos, ele está presente na obra A Consolação da Filosofia de Boécio. Quem não leu essa obra, leia, por favor. É uma obra fantástica. Boécio, na prisão, desesperado, condenado à morte, recebe uma musa consoladora, que vai fazer uma terapia com ele. E vai lembrar para ele, vai mostrar para ele que não faz sentido nenhum ele estar desesperado, mesmo com a morte. Porque este sumo bem que ele anseia não está neste mundo e nem a morte fez ele perder este sumo bem. Tá? Então, os animais não conhecem isso. Nós conhecemos e percebemos isso, porque temos uma alma espiritual com inteligência e com vontade que nos permite conhecer e amar esse tipo de coisa. Qual a nossa obrigação agora? É nos ordenarmos. Se eu entendi isto, se eu de fato meditei e vi que é assim, eu não posso mais apostar tudo no Grêmio. Eu não posso mais apostar tudo numa profissão, num casamento, num bem deste mundo. Porque eu sei que eu vou me frustrar e se eu depositar tudo, por mais boa, por mais bela que seja a namorada, ela não vai conseguir satisfazer no meu peito essa ânsia que há. Poderia falar muitas coisas, tá? Mas... Perfeito, professor. Para finalizar, só mais duas questões. A gente costuma perguntar para o convidado o que ele está lendo no momento. O que é que o senhor está lendo no momento? No momento eu estou lendo esta obra, que não está aqui o tomo que eu estou lendo, mas eu estou estudando esta aqui. Teologia Moral para Leigos, do padre Antônio Roio Marim. São 3 volumes. E eu, inclusive, aconselho. Depois eu posso falar um pouquinho do meu canal do YouTube, porque eu estou comentando alguns vídeos lá sobre ela. Eu estou lendo ela nesse momento e estou lendo também... Estava lendo Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eram as obras que eu estava lendo neste momento. São as obras. Né? Maravilha. Ganhei da minha namorada Crime e Castigo, semana passada, de presente. É um baita livro. Eu estou lendo esse aqui, professor. Não Sou o Meu Cérebro, que vem a calhar muito com o tema do nosso vídeo. Claro, claro. Esse eu não conheço. Eu comprei há um tempo atrás, mas o Dr. Pacheco ele recomendou também. É uma crítica ao reducionismo também. Tá. Tanto do materialismo, da filosofia. O tema do vídeo, professor, eu separei esses vídeos, esses livros. O que é que o senhor acha? Esse aqui que o senhor recomendou, A Alma do Embrião, Tá. né? Do padre Luiz Carlos. Esse aqui, Questões Disputadas sobre a Alma, de São Tomás. Eu vi que o senhor tem uma edição lá em cima também. Sim. Esse aqui de Edward Feser, Filosofia da Mente. Show. Esse aqui, Antropologia Filosófica, Introdução, de Lombo e Russo. Tá ok. Esse aqui, que foi indicação do professor Rafael de Abreu, Filosofia do Homem. Do Roger Vernon, ok. Exato. E o clássico de Ânima. Show de bola. Eu acrescentaria aí também este aqui, ó. Porque a obra do Roger Vernon, ela tá em português, difícil de encontrar essa obra aí. Você encontra em espanhol, mas uma obra muito similar a ela é essa aqui, ó. Psicologia do padre Brenner. É muito similar, assim, até mais profundo, eu acho, que o padre Vernon toca em alguns outros aspectos que ele não toca. Então, trata do mesmo assunto, mas em português ela está bem acessível agora, né? Porque temos uma edição nova, né? Perfeito, professor. E onde é que a gente acha, professor, na internet? Então, pessoal, no Instagram, né, @prof. William Kalinowski, tá? No Instagram, no YouTube, né, produzo conteúdo, estou produzindo bastante conteúdo ali agora também, gratuito. Inclusive, agora posso fazer uma
um convite aqui nesse momento, não? Para quem tiver interesse, quiser aprofundar nesses assuntos, né? Digamos, o meu curso principal é uma mentoria de iniciação à antropologia e à psicologia tomista, que é justamente aonde eu aprofundo esses assuntos, mostrando a filosofia por trás dessa boa psicologia. Eu não sou psicólogo nem terapeuta de formação, então o meu trabalho é facilitar a compreensão filosófica da filosofia moral, da psicologia de Santo Tomás, para quem está começando, né? Porque ler esses livros aqui, sem um auxílio de alguém no início, é difícil, é bem difícil, né? Ler, por exemplo, as questões disputadas de Santo Tomás, sozinho, assim, é bastante difícil. Então, é preciso ter um professor junto para auxiliar. Então, quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, né, me procura aí no YouTube, nas redes sociais, que eu passo mais informações, tá bom? Perfeito, eu vou deixar o link do Instagram do senhor e do YouTube do senhor aqui na descrição, ok? Tá bem, muito obrigado. Professor, muito obrigado por essa conversa maravilhosa, viu? Que bom, contem comigo e estamos juntos. É isso, professor. Pessoal, e vocês de casa, Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima.